Exatamente. Então, assim, tem meios para se fazer isso. E é por isso que eu digo, a gente tem que cuidar, porque não dá para a gente fazer por si mesmo algumas coisas. A gente pode cair no vacilo de ficar numa espiral de comportamento e a falta de referência que a pessoa tem, porque ela não vai saber se realmente ela está fazendo certo ou não. Então, pode ser, às vezes, pelo estudo, por meio de um estudo bem aprofundado sobre a questão. Por exemplo, eu indico muito para os meus pacientes esse livro aqui, ó, de um psicólogo tomista, Kevin Vost. Olha, a galera toda que está te assistindo vai comprar esse livro na Amazon aí por uns R$ 38. E é um livro excelente. Eu indico para os meus pacientes, né? Porque a dimensão psíquica passa por esses vícios, né? Pelos 7 vícios capitais, ou 7 pecados, como preferir, né? E que existem virtudes, que são meios, pensamentos, comportamentos, convicções, ideais, objetivo, sentido para viver, que nos amadurecem, melhoram muito a nossa... Eu realmente, de uns tempos para cá, foi o que eu realmente fiz na minha vida, em vários pontos, na família, no trabalho, nos estudos, foi buscar virtudes e vencer vícios. Esse é um trabalho de toda a vida, né? Isso aí, né? De uma vida inteira. A gente até eu acredito que até o último momento da vida a gente vai estar lutando, e até mesmo com coisas assim muito elementares que não fazem parte da nossa realidade já há tantos e tantos e tantos anos, né? Mas que a gente vai ter que estar lutando contra isso, né? Por exemplo, coisas assim, pecados mortais, como o pecado da gula. A gente vai ter que estar lutando contra isso, por mais que já faça anos que a gente não caia, não cometa, né, os pecados. E, Carol, deixa eu só fazer um comentário aqui. O mesmo Juliano que fez essa pergunta sobre os pensamentos automáticos de impureza, ele perguntou se o mesmo se aplica aos pensamentos de julgamento temerário, de inveja, de raiva. Eu acredito que o André já respondeu. É verdade. Né? Juliano, já foi respondido, né, Juliano? Sim, já foi respondido, só para a gente... Isso aí. A Beatriz escreveu o seguinte: e o saber quem sou eu é tão difícil. Volta naquela questão ali que você falou do sentido da vida também, né, André? Que você trabalha isso também a respeito do sentido da vida, dar sentido para as coisas, para as circunstâncias que me cercam, né? E ao sentido da vida como um todo, né? Olha, gente, eu vou se falar que de um certo modo é difícil, mas quando você é difícil de aplicar no começo, e também é causa de sofrimento para quem ainda não se descobriu, não descobriu qual é a expressão correta, qual é o argumento vital da tua vida. Quando tu descobre o argumento vital da tua vida, né, ali você já começa a experimentar o sentido para a vida. O argumento vital diz respeito a quem eu sou, né? Diz respeito a quem sou eu, do que eu sou feito, né? E qual é a minha finalidade. Quando você começa a se debruçar sobre essas verdades, você vai fazendo a experiência que aquilo que você estava, às vezes, buscando lá longe, estava ali tão perto. Aí você se tranquiliza, aquela angústia passa, né? Ou é como se fosse um bálsamo da alma, né? Que alivia aquele sofrimento tão procurado. Isso a gente também consegue através da oração e da meditação católica, né, André? Claro que sim, claro que sim. Mas para que isso seja... Como, por exemplo, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era um homem totalmente dado aos prazeres carnais. E ele lutou muito para ser santo. Então, a gente vê assim que ele trabalhou mesmo com afinco na oração, na meditação católica. A gente tem vídeo aqui no canal explicando a meditação católica. Não é aquela coisa de você, né, tá ali e não sei o quê, essas coisas. Não. Eu vi esse vídeo, gostei bastante. Ah, é? Então,
Tem, depois eu vou até procurar, viu, Beatriz? Depois eu vou procurar colocar na descrição do vídeo, depois que acabar a live. E qualquer coisa, se eu esquecer, você me procura pelo WhatsApp. Tenha também o link para o nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E eu mando, porque a gente precisa realmente ter esse compromisso, como o André falou, se debruçar, né, sobre aquilo que a gente tem que... Qual que é o trabalho mais importante aqui nessa terra? É salvar a minha alma, não é? Eu penso assim, né? É salvar a minha alma e a alma, claro, dos meus, né? Eu já tenho filhos, enfim, né? Tenho meu marido. Então, assim, nós precisamos nos debruçar a respeito disso e com afinco, né? Com essa dedicação, né? Dedicar esse tempo a realmente pensar, né, a rezar muito naquele tema, e Deus dá a graça, né? Quando a gente coloca, faz a nossa parte, Deus dá a graça. Eu acredito muito nisso. Uhum. E esse quem sou eu, ele também vai começar a fazer sentido quando tudo na minha vida começar a ser ordenado. O meu dia a dia ser vivido com ordem, minhas obrigações com ordem, né? Tanto da vida comum como na vida espiritual, no casamento, na educação dos filhos. Você busca uma ordem de todas essas dimensões da vida, porque eu lembro que o Olavo, eu assisti ele falando assim, né? O professor Olavo, falando que a alma humana, ela está à procura da alma eterna, né? Alma humana. Então, assim, para que elas se encontrem, isso sou eu pensando, né? Então a gente precisa buscar o amadurecimento, o ordenamento dessa alma humana, sendo vivido muitas vezes na matéria, que é o corpo, as emoções, os sentimentos, né? Não ser tão perfeccionista, exigente, isso aí às vezes são obstáculos, né? Calma. Mesmo. A gente tem que ir com calma. Primeiro eu preciso resolver o que está, assim, que é mais simples. Eu não posso dar um passo maior que a perna. Poxa, já quero ser aquilo lá. Então, mas como? Você tem que dar os primeiros passos, vai ordenando as coisas. O Jordan Peterson, vocês conhecem, né? Lá naquele livro dele, ele fala assim, se você quiser mudar o mundo, comece arrumando teu quarto. Isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico. Assim, comece pelas coisas, pelas práticas necessárias da tua vida. Regula a tua alimentação. Regula... E aí, hoje em dia, eu conheço jovens, né, que, por exemplo, se sentem, o que vai ser da minha vida? Porque a minha vida não faz sentido, porque tá tudo uma porcaria, que não sei o quê e tal, mas não arruma nem a própria cama de manhã. Essa questão de você dar o valor correto às coisas, muito bacana isso que você falou, André, e também de você saber que existem hierarquias, né? Hierarquia dos valores, né? Então, é bem interessante a gente começar a parar para pensar nisso.